Macuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Hoje estou aqui para dizer, fique em casa. O debate do fique em casa está mais ativo do que nunca. Do isolamento social, mais ativo do que nunca. O uso das máscaras sendo imprescindível, além do álcool gel e muita mão bem lavada. Isto é um movimento que nós estamos vendo de acirramento do coronavírus na nossa sociedade. Eu fui outro dia interpelada dizendo o seguinte: mas você do santo, você não acredita que o seu orixá te protege de tudo, você tem corpo fechado? E a minha resposta é aquilo que eu creio. Olha, o meu orixá me protege, mas não das minhas irresponsabilidades. Eu preciso ter responsabilidade para comigo, para com as pessoas que são meus filhos e filhos de santo, para com a sociedade em geral. Se eu não tiver este compromisso, provavelmente o orixá não irá me acobertar. Então, isto não é uma coisa sem responsabilidade da minha pessoa. Isso não pode ser assim. Isso é o que eu creio e que aqueles que discordam, está tudo certo. Eu gostaria de levar vocês aqui, convidar vocês para uma viagem. Imaginemos que nós aqui, agora no Brasil, fôssemos professores exímios professores da língua portuguesa. Tivéssemos todo o controle da gramática, da expressão verbal, tudo. Fôssemos assim impecáveis, né? E esta língua portuguesa, qual a função da língua? Qual é a função da língua? A função da língua é manutenção de valores além da comunicação. Nós passamos de nós para o nosso filho, para as pessoas que estão em volta, que convivemos, valores por meio da linguagem. Nós ensinamos as pessoas como é que são as coisas. Um exemplozinho assim, bem e mal. São duas palavrinhas, mas a nossa sociedade tem uma grande ou um grande envolvimento com estas palavras e o significado simbólico destas palavras. Então, a linguagem, além da sua composição gramatical, que é super necessária para meio de comunicação, ela também tem uma comunicação verbal e importantíssima que veicula valores. Todas as sociedades, elas têm a sua língua e por meio da sua língua elas passam os seus valores. Então vamos lá, sou eu, esta professora de português exímia, que não é meu caso, eu não detenho esse conhecimento de português, mas eu resolvo viajar para um país de língua portuguesa, cuja colonização foi portuguesa, tipo Angola, né? O próprio Portugal. O que acontece? Nós nos reconhecemos em algumas coisas da linguagem, não em absolutamente tudo. Se eu vou para Portugal, existe um sotaque, existe um tempo, existem palavras que nós não utilizamos aqui, existem valores das palavras que lá podem ter uma coisa e aqui outra. Então, nós temos similaridades. Somos países cuja língua é similar, não é idêntica. Se eu pego e viajo daqui para a Rússia, nós não teremos similaridade nenhuma. Todo o meu conhecimento do português, toda a minha capacidade de detenção da língua portuguesa na Rússia não me ajudará em absolutamente nada. Eu não conseguirei conversar com as pessoas, eu não terei domínio desse sentido que a língua nos permite, eu não terei condições de escrever absolutamente nada, ou seja, eu serei uma pessoa alienada daquela sociedade. O mesmo acontece se eu for para a China, para a Índia, para os próprios Estados Unidos.
São línguas diferentes, estruturas diferentes. Mas uma coisa é certa, nem que for por gestos, mímicas, a gente vai tentar se comunicar. Nós não vamos chegar lá e ficar distantes daquela sociedade. Bom, agora vamos trazer isto para as religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras, elas têm linguagens, línguas, que faz com que eu reconheça o que é umbanda, umbandas, que me faz reconhecer o que são os candomblés, que me faz reconhecer a quimbanda, o candomblé de caboclo, a jurema, que são as encantarias. Candomblé de caboclo mais pro candomblé. Mas são linguagens. E não adianta eu ser uma exímia pessoa que domino a língua, por exemplo, do candomblé, que ela não vai ser, ela vai ser similar, mas ela não vai ser igual da umbanda, nem da jurema. São línguas distintas, que eu preciso dominar aquela língua, o sentido que dá, o valor de comunicação que aquela linguagem tem. E eu sei que há uma questão assim que incomoda as pessoas em relação à minha pessoa, porque eu falo, olha, eu sou sacerdotisa do candomblé, fui feita no candomblé, eu tive uma iniciação na umbanda, mais especificamente na umbanda esotérica, depois iniciática, eu tive uma iniciação na jurema. Eu quero dizer para vocês que eu aprendi a língua do candomblé, especificamente na Agô. Se me falar do candomblé mais Jeje Angola, eu não vou saber. Eu aprendi a língua da umbanda esotérica iniciática e da traçada. Eu aprendi a língua do candomblé de caboclo, da jurema e da quimbanda. Outras línguas eu não sei falar. Agora existem parentescos. Por exemplo, se eu pego os candomblés, nós temos como tem entre Portugal e Angola, coisas que se comunicam, que não são idênticas. A linguagem é próxima, mas não é idêntica. Uma mudança de palavra muda todo o significado e estrutura daquela linguagem. Na Umbanda, a mesma coisa, existem umbandas. Não é uma umbanda só. Quem faz umbanda cristã é diferente de quem faz umbanda molocô. Como é diferente de quem faz umbanda iniciática, esotérica. Então, eu queria deixar claro que eu tive uma iniciação, que foi uma iniciação nestes diferentes continentes de linguagens, vamos chamar assim. Não foi rápido. Eu levei 40 anos para ser iniciada. Dentre esses 40, não que eu estou aqui, quase 4 décadas, 38, eu tive experiências em tempos específicos. Não foi tudo ao mesmo tempo embrulhado. Eu experienciei uma coisa, depois eu fiz minha iniciação. Tanto é que, se for levar a cabo, o candomblé eu sou nova. E isto me possibilitou falar linguagens. Agora, por que eu me visto assim e me chamo de Mãe Maria Elise Rivas, não Ialorixá, mestra? Por quê? Porque quando eu falo Mãe Maria Elise Rivas, qualquer uma das religiões vai me reconhecer. Seja nas umbandas, nos candomblés, na jurema ou na quimbanda. Se eu falar especificamente Ialorixá, eu vou fechar no candomblé. E se eu falar mestra, vou estar fechando na umbanda esotérica iniciática. Agora eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Se eu passo a dominar russo, se eu passo a dominar inglês, português, chinês, eu não deixei de ser a mesma pessoa. Eu sou exatamente a mesma pessoa, só que eu vou saber adaptar, se eu for para a Rússia, a linguagem que eu tenho que usar lá. Se eu for para a China, qual é a linguagem que eu vou usar lá? Se eu for aos Estados Unidos, qual é a linguagem? Se eu estiver no Brasil, qual é a linguagem? O que eu estou dizendo é que não dá. A boa formação iniciática, ela é essencial.
Então você precisa ter um pai e uma mãe de santo que lhe dê a formação adequada, você esperar o devido tempo, que a iniciação é um processo. A iniciação é um longo processo. Eu até trouxe aqui um papelzinho hoje, que eu coloquei aqui, ó. Somos diferentes, mas não desiguais. Isto eu aprendi com meu pai de santo. Isso é uma frase dele, Francisco Rivas Neto, pai Rivas. Por quê? Nós somos diferentes, mas nós não somos desiguais, nós queremos as mesmas coisas. Agora, quando nós optamos em dar ênfase na desigualdade, ou seja, naquilo que é desigual, deixando o equilíbrio das coisas em segundo plano, isso é um problema. Então, eu sou uma mãe de santo que eu valorizo as religiões afro-brasileiras e cada formação que eu tive. Se alguém me perguntar qual é a mais importante para você, todas são importantes e eu devo levar todas elas com responsabilidade. Em qualquer linguagem que eu esteja falando. Deixando claro esta parte, vamos dizer que aqui, ó, isso eu vou levar para dentro das religiões afro-brasileiras e para a sociedade. Preferimos marcar territórios pelas desigualdades. Então, uma das questões que eu vejo muito nas religiões afro é que a minha é certa, a sua é errada, a minha é boa, a sua não é boa. Eu respeito quem pensa assim, mas nós estamos marcando territórios que maculam a nossa imagem. Nós deveríamos ter, como eu acho que agora, no presente momento social, diálogo. O que falta na sociedade brasileira para que a coisa não caminhe? Diálogo. Quando nós tornamos uma visão sectária partida do resto da sociedade, seja ela religiosa ou da sociedade como um todo, nós provocamos mal-estar social e mal-estar religioso. O que nós estamos provocando na nossa sociedade? Um desequilíbrio que tem sido sentido por todas as pessoas em diferentes medidas. Agora, queremos os nossos direitos e não queremos ampliar nossos deveres. Aí eu vou voltar para as duas realidades. Eu, como mãe de santo, dessas linguagens, eu tenho direitos, porque eu tive minha iniciação, mas eu tenho deveres. E eu não posso ser irresponsável com nenhuma delas. Eu preciso saber o que eu estou fazendo em cada uma delas e como tem que ser feito. Eu não posso achar que é um combo do McDonald's, como eu costumo dizer, que eu chego lá e compro 3 em 1 e posso fazer o que eu quiser. Não. Tenho meus direitos, mas tenho o dever para com aquela tradição, com aquele fundamento. Eu tenho que cumprir isso. Assim também é na sociedade. Porque nós queremos os nossos direitos sociais e o que nós fazemos para que eles sejam vigentes? Em relação aos nossos deveres sociais. E eu vejo isso muito atrelado porque eu não sou uma pessoa dentro do terreiro e outra fora. Também aprendi com meu pai de santo que seja o que você for, seja você mesmo. Porque esse é o caminho da felicidade. Não adianta eu ser uma coisa dentro do terreiro, outra fora. Não adianta eu ser uma coisa dentro da minha casa e outra fora ou vice-versa. Eu preciso ser uma coisa só. Porque senão eu vou ter esquizofrenia. Quando eu tenho duas personalidades. Muito bem. Eu gostaria que nós levássemos essa questão para dentro dos terreiros e pensássemos, em primeira instância, na questão da iniciação. Eu tenho muitos filhos, alguns iniciados na Umbanda porque ele tem afinidade com aquilo. Outros no Candomblé porque ele tem afinidade com essa religião. Outros na Jurema porque ele tem afinidade com aquilo. Então, há um respeito às diferentes formas de se fazer religião e à iniciação. Eu tenho muitos mais velhos e muitos mais novos. E é interessante como os direitos e os deveres dos mais novos e dos mais velhos dentro do terreiro, eles se entrelaçam. O mais velho tem o dever
de ser exemplo e o direito de ser respeitado. O mais novo tem o direito de ser respeitado e tem o dever de observar o mais velho. Então, isto são questões que mantém o equilíbrio do axé, mantém a estrutura do axé. E na nossa sociedade é a mesma coisa. Então, quando a gente vê um momento em que os mais velhos da nossa sociedade são colocados como força de trabalho dispensável, ou seja, pode morrer de coronavírus que está tudo certo no mundo, isso para mim é um enfrentamento com a visão que eu tenho no terreiro, porque o mais velho no terreiro é uma herança maravilhosa que se tem numa casa de santo. É a manutenção da minha tradição, é a manutenção do saber religioso. Na sociedade não é diferente. E nós estamos vendo que agora a nossa sociedade tomou de uma forma seletiva alguns critérios de separação em quem pode e quem não pode. Os mais frágeis, né? Os cardíacos, os asmáticos, os diabéticos, os mais frágeis podem ser levados por isso. E é interessante que Oxalá escolhe, né, essas pessoas para tomar conta. Então há uma incoerência entre aquilo que eu acredito de religião e aquilo que eu vejo no mundo, se eu defender isso. Nós precisamos ter critérios. Então, seja você do candomblé, seja você da Umbanda, seja você de qualquer uma das encantarias, nós precisamos manter os critérios daquilo que é religioso, de valor divino, para com a sociedade interna do terreiro e externa no grande campo. Isso é o que eu tinha para dizer a vocês. Pensem nas perguntas. E eu gostaria de reiterar aqui, para quem não esteve na outra live, que eu não estou achando, um convite, hoje eu trouxe impresso direitinho, da revista, que está aqui, gratuita, livre de acesso ilimitado, que é uma parceria com a editora Arqué, que eu queria lembrar vocês que está com desconto para as pessoas que ouvem a nossa live para colaborar com a cesta básica, lembram-se? Então, se vocês entrarem na Arqué com o cupom Solidariedade, vocês vão ter 10% de desconto e ainda vão ajudar as pessoas a ganharem sua cesta básica. Reitero, as cestas básicas da nossa casa são voltadas para as pessoas dos terreiros ou envolvidas com a cultura afro-brasileira. Agora quero deixar aqui um convite para uma live que não é minha, mas que eu fui convidada para fazer dia 25. Esta sou eu, podem ter certeza. E vocês estão convidados, vou deixar isso também disponível no site, no Facebook da Arqué e no site da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino e no Facebook da instituição também, da OECD. Todos vão ter este convite lá. Agora abro para as perguntas. Temos perguntas. Pergunta do Delfim Ribeiro, do Rio de Janeiro. Benção, mestre. Obrigado pelos preciosos ensinamentos. Podemos então entender que o encarnado poliglota espiritual, sendo iniciado em vários núcleos duros, independente de ser um dirigente, pode ser considerado alguém com uma responsabilidade ainda maior nessa encarnação? Saravá. Quanto mais eu conheço, mais responsabilidade eu tenho. Se eu me ative a conhecer as diferentes religiões afro-brasileiras, eu vou ter responsabilidade com as diferentes religiões afro-brasileiras e os diferentes envolvidos neste processo. Então, a responsabilidade redobra. Ela se torna absolutamente exponencial. Ele está pedindo para eu continuar falando, Delfim, mas eu já te respondi. Ele está tentando ler as perguntas. E eu gostaria de agradecer as pessoas das cestas básicas que nos doaram esta semana, que é o Vitor Krikor. Eu não sei pronunciar.
Guiogian. Acho que é isso. E o Kleber Guiogian. Vocês me desculpem se não estiver exatamente correta a pronúncia. A Maria Lígia Pereira Camacho, que também, todos os três, aliás, 2 são de São Paulo e o Vitor de Itanhaém, pelo menos isso que consta aqui. Então, agradeço imensamente vocês e vou citar algumas cidades, é isso? Isso, e também o sorteio que você vai fazer para quem doa a cesta básica, ele vai ter de novo, né? Isso. No mês seguinte, agora em junho, quando fecharmos o processo todo de doação, faremos outro sorteio aqui com vocês ao vivo, com os nomes que me foram sorteados. Os meus filhos e filhas de santo me ajudam muito, mas eu vou pedir a eles, se eles não se importarem, uma licença para eu sortear para o pessoal só da internet, porque aí vocês têm maior probabilidade de receber estes livros autografados. E agora, saudando o pessoal de fora, Patrícia Oliveira Cursino de Brasília, meu salve, salve. Maeli Ferreira do Rio de Janeiro, salve, salve. Mário Fiorelli de Sorocaba, meu salve, muito axé. Stefani Machado de Sorocaba, muito axé. Andressa Glicério de Petrópolis, meu axé, minha bênção. Denise Batista do Rio de Janeiro e Raquel Castro Damasio de Petrópolis. E o Cláudio Ferreira aqui de Recife, Pernambuco, também acabou de mandar. Então, Cláudio Ferreira de Recife, meu axé. Rita Coelho da Bahia. Rita Coelho da Bahia, meu axé para você, Rita, salve, salve. Jorge Batista do Rio de Janeiro. Jorge Batista do Rio de Janeiro também. E tem muita gente aqui elogiando a revista. Olha, muito obrigada pela devolutiva. Eu fico muito feliz, porque a revista foi feita com muito carinho, em contribuição também a tudo que vocês têm nos dado nestes meses de quarentena, auxiliando a instituição a fazer os donativos. Se vocês mantiverem, nós vamos continuar doando pelo menos 100 cestas básicas para 100 famílias todos os meses. Márcia Bandeira Pereira de Taquari, Rio Grande do Sul. Salve, salve, Rio Grande do Sul. Jorge do Rio de Janeiro. Léo Dias do Rio de Janeiro. Salve, Léo Dias. Muita gente falando da revista. Que ótimo, espero que vocês estejam aproveitando e vamos deixar lá na descrição, hoje novamente, o endereço da revista e vamos colocar também este convite para que vocês possam assistir essa live de uma forma mais específica, falando da Umbanda Esotérica, da Umbanda Iniciática, da qual eu recebi a sucessão de Pai Rivas. Quinta-feira será uma live interativa, como foi a semana passada, que foi muito boa. Eu ainda não tenho tema, mas será interativa e todos e todas estão convidados. Assim, encerro meu dia de hoje, agradecendo a vocês, desejando que meu pai Xangô e todos os orixás possam estar com as mãos sobre suas cabeças, lhe dando aquilo que há de melhor. Me desculpe. Prometi responder uma pergunta de uma pessoa e não vou citar o nome dela. Minha filha, nós passamos por um momento dificílimo do nosso país. Você disse que estava ansiosa porque a vacina da Organização Mundial da Saúde não viria diretamente para o Brasil. Você disse que estava ansiosa porque nós não tínhamos um ministro da Saúde que estivesse trabalhando da forma com que você tinha a expectativa, e você estava muito ansiosa porque o Brasil está se encontrando dividido nesse processo da pandemia, e eu digo a você o seguinte: nós, como cidadãos e cidadãs, precisamos cobrar nossos direitos, mas nós, como religiosos, também precisamos rezar muito neste momento, rezar muito, pedir muito, para que os destinos, que os nossos governantes tenham a sua cabeça e o seu coração eivados pelo poder divino. O Léo Dias do Rio de Janeiro
pediu a bênção da senhora. Bênção. E falou que ele é filho da mãe Beth de Oxum, carnal e espiritual. Nossa, Nossa, que saudade! Minhas saudações profundas à mãe Beth, que há muitos anos eu não a vejo. Você mora no Rio, você é de São Paulo. Então você, por gentileza, né, meu filho, estenda a sua mãe, mande o contato em PVT, que eu teria imenso prazer de falar com ela. E assim encerramos o dia de hoje. Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.